Oi pessoal, hoje eu quero compartilhar para a gente pensar um pouco e refletir um pouco uma palavra que Jesus falou aos seus discípulos diante de uma situação que é muito comum e incentivada nos dias de hoje. Hoje em dia a gente vive uma época, e já vem de algum tempo, não é? Uma época de competição, de competitividade, de concorrência. Isso se dá no mercado de trabalho, isso se dá nos negócios, isso se dá na sociedade, e nós somos incentivados a sermos competitivos, a sermos concorrentes e a buscarmos ser maiores. E os discípulos haviam levantado uma questão também sobre quem deles, dos discípulos, seria o maior entre eles. Vejam que coisa, não é? Os discípulos tiveram a ousadia e a desfaçatez de discutirem entre eles quem seria o maior. E Jesus, ouvindo essa discussão, usou um exemplo maravilhoso. E eu quero compartilhar essa palavra. Mateus 18, 3, ele diz assim: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. A discussão dos discípulos era: quem de nós será o maior entre nós? E Jesus tirou o foco desta questão de ser maior e colocou o foco sobre a questão de entrar no reino dos céus. Veja, eles estavam preocupados em quem era o maior. E Jesus, colocando o foco na questão de entrar no reino dos céus, ensinava-lhes que eles deveriam não ser maiores, mas serem pequenos o suficiente para caberem e para entrar. E aí ele usa um ser humano pequeno, justamente uma criança, dizendo a eles: a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Em outra passagem, diz que Jesus colocou entre eles uma criança para botar o exemplo físico, clássico, na frente deles. Ora, vocês estão discutindo sobre quem é o maior, vocês sejam menores. Porque a questão não é ser maior, a questão é entrar. E é uma questão também muito em voga no meio cristão, sobre quem de nós poderia ser maior em termos de dar testemunho, em termos de ensinar o Evangelho, ou então, como muitas vezes há até propagandas de instituições religiosas mostrando em vídeos e em divulgações como eles ajudam aos pobres e necessitados, apenas muitas vezes delas por questões de mídia, de divulgação, de mostrarem como são bons. Só que Jesus tira totalmente o foco disso. Quando ele ensina, inclusive, que aquilo que a mão direita faça, que a esquerda não saiba, ele também ensina que a nossa bondade, a nossa ajuda deve ser uma coisa apenas nossa e de Deus. Então, quando no meio religioso se levanta essa questão de quem de nós está fazendo melhor, quem de nós está fazendo mais, que também tiremos toda essa questão e apenas nos foquemos em entrar. Jesus diz: se vocês não se tornarem, não se converterem como uma criança, se vocês não apequenarem o ego de vocês, que está acostumado a buscar a sua proeminência e perguntar quem de nós será o maior, se vocês não apequenarem o ego de vocês, não fizerem com que ele se torne pequeno e vocês não se tornem ensináveis, puros, seguidores como uma criança, não se preocupem com a questão de ser maior ou menor. Preocupem-se antes com a questão de entrar ou não entrar. Eu acho fantástica essa colocação de Jesus, que diante do maior
coloca justamente um ser humano menor, uma criança como exemplo, e nos ensina: não queira ser maior, apenas apequene-se para que você possa entrar. João o Batista falou muito sabiamente com relação a Cristo, dizendo: convém que ele cresça e que eu diminua. O eu em questão é o ego, o eu é a proeminência, o eu é aquele self, o eu é a imagem própria que nós temos. Convém que tudo isso diminua para que nós possamos caber no reino dos céus. Não que lá seja um lugar apertado, mas, segundo Jesus, o caminho é apertado, a porta é estreita. E para que a gente psicológica e espiritualmente passe por essa porta, temos que nos apequenar. Temos que ser humildes, temos que ser ensináveis, temos que ser conduzíveis como uma criança. Acho fantástico isso. Eu lhes asseguro, diz ele. Ou seja, o que ele dizia com segurança, porque ele sabia quem ele era, o que ele estava fazendo aqui e o que ele estava ensinando. Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam da sua megalomania para um estado de espírito menor e se tornem como crianças que são seres seguidores e confiados àqueles que os conduzem, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, eu não quero ser grande lá, eu quero apenas entrar. Eu quero apenas entrar, então preciso me converter como uma criança e preciso ser conduzível como uma criança é conduzível e é tantas e tantas vezes levada pelas mãos. Se eu permitir que o Senhor me leve pelas mãos, eu tenho certeza que eu caberei no caminho, caberei pela porta que leva à eternidade, que leva ao reino de Deus. Era isso que eu queria compartilhar de forma leve, de forma agradável, de forma simples, e que nós possamos refletir. Estamos querendo ser maiores ou apenas estamos querendo caber e entrar na vida eterna? Que o Senhor nos abençoe a todos. É isso por hoje. Tchau!